aí, galera do segundo ano, tudo bem com você? Professor Cristiano aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos em filosofia política. E hoje nós vamos dar mais um passo aí. Estamos saindo do período da antiguidade. Você deve ter notado que naquele período que nós estudamos a antiguidade, onde vimos ali a visão política de Platão e de Aristóteles, eu disse que a política era normativa, ou seja, existe uma busca por estabelecer um caminho, existe uma busca por estabelecer normas, e daí o termo normativa, para que a política seja feita de maneira adequada. A política normativa é aquela política de como devem ser as coisas, como as coisas devem ser conduzidas a partir de uma moral, a partir de alguns princípios, a partir daquilo que é correto, buscando sempre o bem público. Durante o período medieval, podemos dizer que existe uma continuidade nesse aspecto da política normativa. Aí, é claro, os princípios que conduzem as discussões são os princípios cristãos. Agora, quando chegamos na transição do período medieval para o período moderno, nós temos uma grande ruptura. E eu quero apresentar isso para você na aula de hoje. Primeiro eu quero mostrar o contexto aí de transição. Então, o que se constitui esse período moderno? Olha só, do ponto de vista da história, podemos estabelecer alguns elementos importantes, como, por exemplo, a Reforma Protestante e a descoberta da América. Eu poderia citar aqui também outros elementos, como o próprio renascimento cultural. Você se lembra? Estamos falando aqui de um momento de grandes transformações na sociedade. E essas transformações impactam a maneira como o ser humano interage uns com os outros e também a maneira como o ser humano consegue observar e enxergar o mundo ao seu redor. Do ponto de vista religioso, estamos estabelecendo agora um momento de discussões sobre tolerância. Eu não estou dizendo que o mundo se torna tolerante neste momento, mas essas questões vêm à tona, principalmente depois da Reforma Protestante. Mas não só a tolerância é discutida do ponto de vista religioso. Também existem outras discussões, como, por exemplo, aí, a posse sobre as terras que estão sendo descobertas. De quem é o direito de manter a posse? As riquezas que estão sendo descobertas também. Quem tem o direito de explorá-las? Você se lembra? Portugal e Espanha estabelecem ali, por meio do Tratado de Tordesilhas, a divisão destas terras encontradas ali no continente americano. Mas nem todos os países concordam com essa divisão. Me lembro, por exemplo, do rei da França, que supostamente teria dito: olha, eu quero ver o testamento de Adão, que divide o planeta entre portugueses e espanhóis. Então, essas discussões estão ocorrendo. E também, quando nos deparamos ali, quando o ser humano se depara, o ser humano europeu, que não conhecia o mundo para além do Oceano Atlântico, quando esse ser humano europeu se depara com um ser humano indígena, e agora qual deve ser a forma de tratar, a maneira de se relacionar com estes seres humanos que têm uma visão de mundo completamente diferente? Do ponto de vista da economia, eu destaco para vocês a transição de uma economia de trocas com pequenos produtores, pequenos mercadores, para o mercantilismo e para o capitalismo, onde nós temos ali os grandes produtores e os grandes mercadores. Então, são transformações ocorrendo aí do ponto de vista econômico. E, finalmente, do ponto de vista da política, nós temos a consolidação dos estados nacionais. Você se lembra? Você estudou em história o processo de centralização política que ocorre em virtude de uma aliança, principalmente entre a burguesia e os reis, cada um com seus próprios interesses aí, e essa junção de interesses acaba levando a uma centralização de poder. E eu destaco, por último, galera, dentro do campo da filosofia, uma tendência ao racionalismo, ou seja, a razão começa agora a guiar, a razão começa a direcionar as ações, deixando de lado, ou pelo menos se desprendendo cada vez mais daquele teocentrismo medieval. Então, estes são alguns elementos que marcam aí a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. E dentro desse contexto, nós vamos ter, então, essa nova forma de enxergar a política, que é expressa principalmente pela obra do Nicolau Maquiavel. As duas principais obras do autor, eu gostaria que você destacasse, por quê?
Esse camarada é um dos camaradas que mais aparecem em testes de vestibular, um dos que mais aparecem, e também no Enem, que gosta bastante de discutir aí o Nicolau Maquiavel. Então destaca aí as principais obras. A mais conhecida é O Príncipe. Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser para mostrar para vocês. Olha só, a obra O Príncipe é sem dúvida nenhuma a mais conhecida, mas existe uma outra também chamada Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde o Nicolau Maquiavel defende o governo republicano. Você vai perceber, eu vou comentar um pouco mais adiante, que O Príncipe e essa primeira obra, e essa outra obra, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, aparentemente apresenta posições políticas contraditórias, mas você vai ver que, na verdade, elas são complementares. Eu te explico um pouco mais para frente. Contexto histórico no qual Napoleão, eu ia falar Napoleão, nada a ver, contexto histórico no qual Nicolau Maquiavel viveu. Bom, precisamos começar daqui para entendermos a obra deste autor. Olha só, galera, esse mapa ajuda você a visualizar um pouco melhor como estava a Península Itálica. Então, o Maquiavel, que viveu aí nessa transição do século XV para o XVI, neste período, você tinha países como Espanha, como a França, que já tinham unificado a sua monarquia. E eram países extremamente poderosos dentro da Europa. No entanto, a Península Itálica ela era composta por diversos reinos. Ela estava fragmentada, não existia ainda um processo de unificação. Repare aqui, você tem o reino de Nápoles, ocupando essa região mais ao sul, os estados pertencentes à igreja, nós temos aqui Florença, Milão, Veneza. Então, são diversas repúblicas menores, fragmentadas. E exatamente por serem fragmentadas, você vai notar que dentro da Península Itálica não existe um poder político tão forte. Estas repúblicas, muitas vezes, elas acabavam sofrendo grande influência de outros estados mais poderosos, como a própria Espanha e a França. Então, o desejo do Nicolau Maquiavel também era fazer com que houvesse uma pessoa que conseguisse centralizar o poder dentro da Península Itálica, de forma que este novo estado centralizado pudesse fazer frente às grandes potências políticas da Europa neste momento. Nicolau Maquiavel viveu nesta república aqui, na República de Florença, dentro de um momento ali de transição. Por quê? Durante boa parte da história de Florença, talvez você se lembre aí da disciplina de história, a família Médici governou a cidade. Foram os principais nomes dentro desta cidade. Mas, em um determinado ponto, houve algumas disputas ali de caráter político, e a família Médici acabou se afastando do poder, inclusive saindo da cidade de Florença. E um outro grupo político assumiu o controle. Este grupo político era representado por um cidadão, principalmente, o principal líder ali, era um camarada chamado Soderini. E o Soderini ele era amigo do pai de Maquiavel. Por conta disso, ele acaba convidando, então, Maquiavel para fazer parte do seu governo. E o Maquiavel, neste período, vai ocupar ali o cargo de segundo chanceler, a segunda chancelaria, que era um cargo extremamente importante. Ele vai permanecer nesse cargo por cerca de 12 anos. Então, perceba, foram 12 anos fazendo política, representando a cidade de Florença. E essa experiência que Nicolau Maquiavel vai adquirir durante a sua carreira política vai ser fundamental para as obras que ele irá escrever na sequência. Vamos analisar aqui então. Olha só, o que acontece? Em determinado momento, a família Médici acaba voltando ao poder dentro de Florença. E todos aqueles que estavam envolvidos com o governo de Soderini são afastados, inclusive o Nicolau Maquiavel. Ele se isola, então, ali na propriedade, numa pequena propriedade de sua família, e ele fica bastante angustiado, quase entrando em depressão. Porque durante boa parte da sua vida, ele fez política, ele observou os grandes homens da política, e isso lhe agradava. Fazer política, estar envolvido com a política, era algo que agradava o Maquiavel. E agora ele estava ali isolado. Então, ele resolve, ele tem a ideia de, quem sabe, escrever ao Lourenço de Médici, o novo governante da cidade. Não é o mesmo Lourenço que foi afastado, aquele lá do começo,
é o neto daquele primeiro. Mas esse novo Lourenço, ele escreve então a obra O Príncipe, dando algumas dicas para o Lourenço de Médici, de forma que ele possa, na visão do Maquiavel, unificar a Península Itálica. E são essas dicas que nós vamos analisar a partir de agora, certo? Dessa maneira, o Nicolau Maquiavel ele vai inaugurar uma nova forma de enxergar a política. Isso é importante você destacar. Quem sabe anota aí no seu caderno. Aquilo que nós vamos chamar de política realista. Por quê? O Maquiavel não vai escrever a partir de normas, ele não vai escrever a partir de como as coisas deveriam ser, mas como elas de fato são. Aquilo que ele escreve a partir da sua própria experiência e a partir da sua observação. Ele observou grandes homens da política e ele observa também a história e percebe alguns pontos em comum entre os grandes, alguns pontos em comum entre os grandes nomes, os grandes líderes da história. E é isso que ele começa a colocar agora, então, nesta obra, O Príncipe. Então, lembre-se, ela é direcionada ao Lourenço de Médici. É uma esperança, quem sabe, ali também, né, de mostrar todo o seu valor, o seu conhecimento e, quem sabe, ser reconhecido e ser chamado de volta para integrar o governo. Vamos analisar, então, aqui os principais pontos. Olha só, eu já disse para vocês que ele propõe uma ruptura, então, com essa política normativa, como, por exemplo, a do Platão e do Aristóteles. As coisas deveriam ser assim, deveriam ser assado. Não. E propõe uma política realista. Dentro desses aspectos agora, vamos destacar alguns elementos. Ele vai elencar aqui dois conceitos bem importantes. O conceito de virtude e o conceito de fortuna. O que isso significa? O Nicolau Maquiavel, ele propôs uma separação entre a moral privada e a moral política. Como assim, professor? Ele diz o seguinte, olha, uma coisa é a moral privada, aquilo que você faz no campo privado. Agora, o político, ele não deve seguir essa moral. O político, ele deve fazer tudo aquilo que é necessário para manter o poder. Nossa, professor, é isso mesmo? Exatamente. Então, se for preciso matar, o político deve matar? Isso, ele precisa ter coragem de fazer aquilo que é necessário para manter o poder e para manter o bem-estar do seu Estado. Então, lembra, gente, é importante você lembrar o contexto histórico. O grande desejo do Maquiavel era centralizar o poder na Península Itálica. E ele diz o seguinte, olha, não dá para fazer isso seguindo a moral cristã que está em vigor. Sendo humilde, sendo bondoso, caridoso, isso aí não cabe dentro do nosso contexto. Essa era a visão do Nicolau Maquiavel. Então ele dizia o seguinte, o príncipe tem que ser alguém forte, alguém que faça aquilo que é necessário. Inclusive ele dizia o seguinte, olha, o que é melhor, ser amado ou ser temido? O bom seria conciliar as duas coisas, mas caso seja necessário escolher, é melhor ser temido do que ser amado. Percebe? Então ele vai promover essa ruptura. Gente, esse é um dos principais pontos. Promove a ruptura entre a moral privada e a moral política. O príncipe, ele está acima da moral privada. Ele deve fazer tudo aquilo que é necessário. Inclusive, essa capacidade de fazer aquilo que é necessário é o que o Maquiavel vai chamar de virtude. E virtude aqui, mais uma vez destacando, não é uma virtude da moral cristã, caridade, humildade. Não, virtude é a capacidade de fazer aquilo que é necessário, de olhar ao seu redor e perceber quando você deve dar a sua palavra e quando você deve quebrar a sua palavra. Nossa, professor, até isso, exatamente. Ele diz o seguinte, o bom governante é aquele que faz um acordo e respeita esse acordo enquanto esse acordo lhe é interessante. A partir do momento em que ele percebe que esse acordo não é interessante, ele pode sim quebrar esse acordo. E isso é virtude. E o que é fortuna? Bom, virtude então são as suas características, aquilo que você pode controlar. Fortuna, aqui a ideia vem da deusa Fortuna. Você já ouviu falar da roda da fortuna? Fortuna era uma deusa da mitologia romana e ela trazia riqueza, prosperidade, mas ela era meio caótica também, responsável pela sorte. Então, muitas vezes rodava-se ali a roda da fortuna e você poderia se dar muito bem ou se dar muito mal. Então, ele utiliza esse termo exatamente para
designar as coisas do nosso dia a dia que estão fora do nosso controle. Então, perceba, muitas vezes oportunidades chegam diante de nós, na nossa vida hoje, e são coisas sobre as quais nós não temos controle. Mas aí está o ponto interessante, porque ele diz o seguinte: o bom governante, ele vai ter a virtude para saber se portar em cada ocasião. E esse é o ponto. Em determinados momentos, eu devo ser mais... algumas coisas aconteceram que eu não previa, então eu devo ser mais rigoroso. Em outros momentos, eu posso ser mais tranquilo. Aí que está o ponto entre a virtude e a fortuna. Então, virtude são as características. Fortuna, aquilo que eu não posso controlar, o acaso. E o grande mérito do príncipe é saber usar a sua virtude para contornar os problemas que muitas vezes são ocasionados pela roda da fortuna. Beleza? Legal? Galera, então, dessa maneira, o Maquiavel, ele acaba entrando para a história, muitas vezes, como um personagem não muito bem compreendido. Por quê? Inclusive tem aquela grande frase, né? Os fins justificam os meios. O Maquiavel nunca disse isso, que os fins justificam os meios. Mas essa frase é construída a partir das suas proposições. Mas é interessante você notar que o que ele faz ali não é expressar necessariamente apenas a sua ideia, mas ele constrói as suas ideias a partir daquilo que ele havia experimentado, a partir da sua experiência. Ele diz o seguinte: olha, eu não estou aqui para propor caminhos diferentes, para propor caminhos ideais. Eu estou aqui para dizer como é que os grandes homens da história têm alcançado e conservado o seu poder. E é isso que ele faz. Por isso nós dizemos que é uma política realista. O Maquiavel, então, agora, ele inaugura, podemos dizer, aquilo que vamos chamar de ciência política, quando ele analisa o que de fato está acontecendo e tem coragem de colocar isso no papel. Exatamente por conta disso, ele vai ficar durante muito tempo aí visto como alguém sem escrúpulos. Inclusive, o termo maquiavélico muitas vezes é utilizado exatamente para designar alguém que não tem escrúpulos. Mas é interessante você notar que na outra obra que eu disse que ele escreveu, Comentários da Primeira Década de Tito Livio, ele propõe um governo bem diferente. Ele propõe uma república. Então, perceba, o Príncipe foi escrito com o objetivo de propor um caminho para a unificação da Península Itálica. Posteriormente, essa península estando unificada, aí sim, ele entendia que a república era uma excelente forma de governo. Conseguiu entender os principais elementos aí do Nicolau Maquiavel, então? Beleza? Paramos por aqui. Na próxima aula, nós continuamos. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau!